Olá, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E quem está em pauta hoje é o vereador Gustavo Peta, ele que está no terceiro mandato consecutivo. É o presidente da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. É membro da Comissão da Mulher, da Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e de Educação e Esporte. Até o dia desta gravação, o parlamentar protocolou 16 indicações, 10 moções, 17 projetos e 101 requerimentos. Vereador Gustavo Peta, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa. E que análise que você faz quando eu falo desses números, dos projetos protocolados, do trabalho da comissão, como é que tem sido essa sua atividade parlamentar? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Primeiro, agradecer a todos os trabalhadores, a equipe da TV Câmara pela oportunidade de conversar com a população diretamente através da TV Câmara. Eu acho que são números que mostram um pouco a natureza do nosso trabalho, né? Como vereador, a gente procura, evidentemente, apresentar projetos de leis, projetos que tenham realmente impacto na cidade, que possam contribuir para o desenvolvimento da cidade, para a superação dos nossos problemas sociais, para garantia de mais direitos e, ao mesmo tempo, cumprir o papel de fiscalizador. O vereador, além de discutir leis, aprovar leis, ele tem a obrigação de fiscalizar o Poder Executivo, as ações relacionadas à educação, saúde, segurança, todas as áreas que o Poder Executivo Municipal atua na cidade. Então esse é o nosso papel e são os requerimentos, o principal instrumento para isso, né? Além, evidentemente, de algumas indicações, de algumas ações que a gente faz também no sentido de apontar para o Executivo soluções para a cidade. Então, são números realmente que revelam um pouco como a gente atua como vereador aqui na Câmara de Campinas. E essa ideia que você passou agora ela é muito importante, porque muitas vezes quem está nos acompanhando pode pensar e às vezes até falar, por que o vereador não fez isso, por que não fala aquilo? Muitas vezes até cobra vocês e muitas vezes vocês não podem legislar pelo Poder Executivo, não podem dar um custo a mais para a cidade de Campinas. Então tem esse papel de fiscalizar e quando for propor uma iniciativa, não pode ter um custo nesses projetos. Né? Exatamente. Às vezes, quando eu já estou no terceiro mandato, então a gente acaba tendo uma experiência. Mas eu, quando cheguei aqui no primeiro mandato, eu já sabia de algumas limitações, mas a gente ainda identifica mais limitações, né? Porque realmente as leis que impactam diretamente no orçamento, que criam novas despesas, precisam partir do próprio Poder Executivo. Então o vereador pode provocar o Poder Executivo, pode pressionar, pode ajudar a fazer que o Poder Executivo entenda a fundamentação e a motivação daquela lei, mas ele não pode apresentar, ele não pode ter a iniciativa. Então eu tenho inclusive leis na cidade que eu não tive a iniciativa legal, mas tive a iniciativa de propor ao Poder Executivo. Vou citar, por exemplo, uma lei que a gente criou um movimento, que foi a lei do meio passe universitário. Foi logo no meu primeiro mandato. Eu não poderia propor como vereador, mas a gente propôs ao prefeito, o movimento estudantil se organizou, a gente ajudou nessa articulação, nesse diálogo, e o prefeito mandou para a Câmara de Campinas e a gente aprovou aqui em tempo recorde, que é uma lei muito importante porque garante o meio passe estudantil para todos os alunos universitários. Até então só tinha meio passe para os alunos secundaristas. E hoje o estudante universitário também tem esse direito na cidade. Você citou essa na parte de transporte, de mobilidade urbana. Quero começar falando também sobre educação, sobre saúde mental, porque existe um projeto de lei complementar que foi protocolado que cria cargos de psicólogo e também de assistente social escolar. Qual que é a importância deste projeto? Sair do papel, se tornar realidade aqui no município, até porque já é lei federal desde 2019, né? Exatamente. Olha, essa luta, Gabriel, a gente encampa desde 2019 aqui na Câmara. Foram várias reuniões, audiências, debates na Comissão de Educação, reuniões com o secretário de Educação, reuniões com o prefeito, para fazer valer uma lei federal que já existe desde 2019, que é a lei que garante a presença do psicólogo, do assistente social dentro da escola. Não é o psicólogo que faz o atendimento clínico, porque esse é do Sistema Único de Saúde.
Nós não podemos transformar a escola numa clínica de terapia entre os alunos que possuem alguma necessidade para isso, mas sim o psicólogo que atua no ambiente escolar, tentando auxiliar e orientar professores e gestores na solução de problemas e de questões que muitas vezes surgem a partir de problemas relacionados à psicologia. Então, esse profissional capaz de identificar esses problemas, de orientar professores e gestores a lidar com um determinado tipo de situação, é muito importante. Então, agora a lei chegou, nós devemos aprovar no próximo período e ela será muito importante para a cidade de Campinas. O psicólogo neste ambiente escolar, atendendo crianças, adolescentes, o senhor entende que é uma forma de quebrar tabus que ainda existe com essa história de saúde mental, barreiras, preconceitos e deixa o ambiente escolar mais seguro também para todos, não só para as crianças e adolescentes, mas para os professores, para todo mundo que trabalha neste ambiente? Com certeza, eu acho que primeiro, né, você tem o fenômeno dos bullying, que muitas vezes atacam revelam determinados tipos de preconceito, discriminação, e isso aparece de forma violenta contra uma criança, contra um adolescente. Então o psicólogo pode identificar isso e orientar os professores e os gestores a como lidar com isso, né? Porque também não é só através de uma punição, muitas vezes exagerada, que vai resolver o problema, mas você tem que ver a complexidade da questão e enfrentar, não pode também ignorar. E mais do que isso, nesses casos, por exemplo, de extrema violência, que nós vimos em algumas escolas no Brasil, o psicólogo não é a solução do problema, mas ele, atuando no ambiente escolar, ele pode identificar questões um pouco mais graves e fazer com que a escola atue de maneira preventiva, né? É evidente que casos extremos, você precisa também depois do apoio, inclusive das forças policiais, principalmente a polícia investigativa, etc., porque aí é caso de violência muito grave, né? Mas tem casos mas o psicólogo, mesmo nesses casos, pode ajudar a identificar o problema, né? Mas mesmo em casos mais comuns, a presença do psicólogo pode ser muito interessante e também do assistente social, porque o assistente social ele não atua nesse tipo de conflito, mas ele vai identificar problemas sociais que existem em ambientes familiares e que acabam prejudicando o aprendizado. Porque uma criança que está com um problema muito grave dentro de casa, ou até excluída de direitos fundamentais, como, por exemplo, a alimentação, ela dificilmente vai conseguir aprender alguma coisa. Então o assistente social também está ali, né, em diálogo com as famílias, com a escola, identificando questões que podem prejudicar o processo de aprendizagem. Até porque muitas vezes o professor ele tem esse olhar, ele identifica, mas numa sala com 30 crianças muitas vezes é muito difícil. E aí às vezes o professor conversando até com o psicólogo consegue identificar isso, porque nós passamos por pandemia, tem a questão do bullying que você citou, muitas crianças quando voltam das férias demoram um período para poder se adaptar a essa rotina, então esse profissional pode ter um olhar um pouco mais individualizado. Exatamente, pode, ele não faz o atendimento clínico na escola, mas ao identificar uma questão, ele pode dialogar com a família, ele pode dialogar com a própria gestão da escola, pode encaminhar para o Sistema Único de Saúde, orientar a procura de uma ajuda, né? Então, eu acho que é bem interessante e vai ajudar muito nas escolas municipais aqui de Campinas a presença tanto do psicólogo como do assistente social. Vereador, falamos sobre educação, queria conversar com o senhor também sobre cultura, porque o senhor é autor, ao lado da vereadora Guida Calisto, para renomear o Teatro de Arena, no Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, para Teatro de Arena Tereza Aguiar. O que essa homenagem representaria? Lembrando que a Tereza já recebeu o título de cidadã campineira e também a medalha Carlos Gomes. Olha, a Tereza Aguiar é uma das principais nomes do teatro de Campinas. Ela teve um destaque nacional, ela é a criadora do TAU, que é um teatro que funciona até hoje na cidade. Ela fez inúmeras peças,
ajudou foi também direção de um filme em homenagem ao Carlos Gomes. Ela tem uma história incrível na cidade, né? E eu acho que o Teatro de Arena, hoje, para vocês terem uma ideia, o nome do Teatro de Arena hoje é Tom Jobim. É evidente que o Tom Jobim é um dos grandes artistas do Brasil, merece todas as homenagens do Brasil e do mundo, né? Mas ninguém sabe, inclusive, que o Teatro de Arena chama Tom Jobim, porque é aquela lei que foi feita sem nenhum tipo assim de maior repercussão, etc. E ficou com uma lei um pouco engavetada aqui na Câmara de Campinas, né? A nossa proposta é homenagear alguém da cidade, fazer valer na retomada do Teatro de Arena uma homenagem a uma ilustre artista da cidade de Campinas. Então nós discutimos com todo mundo, vamos fazer mais um debate público agora, ainda no mês de agosto, para saber se isso é uma coisa assim que tenha apoio da maioria da cidade. Estamos fazendo consultas públicas, ouvindo as diversas entidades e me parece que é realmente uma vontade dos artistas da cidade, daqueles que estudam o tema e se isso realmente ficar muito claro e sem nenhum tipo de discordância, tudo, nós queremos realmente fazer a aprovação dessa lei ainda esse ano, para que o prefeito possa sancionar e que na retomada do Centro de Convivência com o Teatro de Arena a gente faça ali uma grande homenagem a essa grande diretora de teatro e que não nasceu em Campinas, mas já é cidadã campineira com o título dado aqui para essa casa e que merece toda essa homenagem. Para quem está nos acompanhando, para acontecer essa mudança, precisa passar ainda então por uma audiência pública e depois essa discussão vai para as reuniões ordinárias que acontecem às segundas e quartas-feiras. Exatamente. É isso que está programado. E essa representação, e quando a gente fala dessa retomada do teatro do Centro de Convivência, que fica numa área perto do centro da cidade, é importante para a cultura da nossa cidade? Nossa, é muito importante, né? O Centro de Convivência, aliás, é um motivo um pouco assim, até de vergonha para a cidade de Campinas ter ficado sem o Centro de Convivência desde 2011. Então nós temos aí 12 anos sem o principal equipamento cultural que a cidade já teve. Um equipamento para teatro, para música, para artes visuais, para artes plásticas, no centro da cidade, né? No coração da cidade. Então, foi fechado por falta de condição de uso e a programação agora é que acho que o ano que vem, ou no outro ano ainda, mas programado inicialmente para o ano que vem, seja retomado, seja devolvido à cidade. Então é uma grande expectativa, né? Nós temos só a utilização agora de um teatro de maior porte, que é o Castro Mendes, e que é completamente insuficiente para o número de produções que nós temos em Campinas e de outras produções que vêm para Campinas, porque a circulação da produção artística é muito importante para todo mundo. Ainda na área da cultura, o senhor tem um projeto de lei para a criação da Galeria de Arte Urbana, que já foi aprovada em primeira análise na legalidade. Qual que é a sua ideia? Quais seriam essas atividades culturais? Onde elas aconteceriam? Olha, esse projeto, na verdade, é inspirado em Berlim, em algumas cidades na Europa e também em São Paulo, na cidade de São Paulo. Lá não tem uma lei, é um decreto. Aqui nós estamos tentando aprovar como lei. Na verdade, você cria a Galeria de Arte Urbana, que seria mais assim, primeiro você estimularia mais espaços da cidade, tanto públicos como privados evidentemente com autorização de quem é dono, para a exposição da arte urbana. O grafite é a principal manifestação, mas existem outras. E além disso, além de você ter espaços que seriam muitas vezes alvos de edital, como alvos de edital, você tem um espaço, principalmente aqueles mais disputados, vamos dizer, o Laurão, ou outros espaços, né? A Unicamp, que já se dispôs a ceder vários espaços. Você teria edital para uma espécie de concurso, em que você daria o apoio para os artistas de rua, né? Aliás, a prefeitura acabou de lançar um edital nesse sentido,
e você teria os locais ali por um determinado tempo para os artistas poderem expor a sua arte. Além disso, nós estamos, a partir da aprovação dessa lei, em contato com a Unicamp, porque a Unicamp, através de um projeto de extensão, vai criar um aplicativo em que a pessoa vai poder entrar no aplicativo e saber onde tem a obra de determinado artista na cidade. Ou então, quando chegar na obra de arte que participará da galeria, tem um QR Code em que a pessoa aciona o QR Code e sabe, e vai para o aplicativo, sabe a origem, as motivações daquela obra de arte. Então é um museu mesmo, é uma galeria, vamos dizer assim, de arte urbana a céu aberto, de acesso público e com um aplicativo que permite você saber onde está aquela obra de arte e tal. Você dá um tratamento para a arte urbana como outras artes já possuem em museus com bastante estrutura tal, né? Você compreender a arte urbana como uma manifestação artística de muito valor e não como algo que resolve o problema lá do muro que vai ser pichado, então você põe um grafite, ou se você não quer mais pintar o muro, permite que tenha um grafite, não como uma coisa, vamos dizer assim, secundária, uma coisa... Pelo contrário, nós temos bons artistas em Campinas e no Brasil, e a gente precisa valorizar muito essa arte que permite também que a cidade fique mais colorida, mais alegre, mais viva, né? Menos cinzenta, menos amarga, né? É uma forma também de melhorar a vida de todo mundo, quando você tem essas obras expostas com qualidade e com apoio, né, do poder público pela cidade toda. É só você ver agora na Glicério que uma grande artista fez lá um painel de todo um prédio, já mudou um pouco a cara ali daquela parte da Glicério. Então são manifestações que já tem muito em São Paulo e que a gente quer estimular cada vez mais em Campinas. Ao mesmo tempo, então, este projeto que traz esse estímulo, essa atração para os jovens com a arte, com a cultura, é também para a revitalização e uma ressignificação dos espaços urbanos, públicos e até privados. Sim, eu acho que cumpre esse sentido. Quando você anda ali por exemplo, pelo Minhocão em São Paulo, você vê ali, é um museu a céu aberto, assim, uma galeria, né, de arte a céu aberto. Então são várias manifestações artísticas que ressignificaram aquele local. Aquele local era um local marcado, vamos dizer assim, por uma coisa assim um pouco cinzenta, poluída visualmente, e que agora tem uma outra característica. Então você também ajuda na revitalização de espaços urbanos que estão deteriorados e você abre oportunidades para artistas poderem expor as suas manifestações. E o senhor entende que também existe um combate ao preconceito com esse tipo de projeto, que muitas vezes a pessoa pode pensar, mas daí eles vão lá e vão pichar e vão falar que é arte. Existe ainda esse pensamento? Infelizmente sim, eu acho que ele é menor, eu acho que hoje as pessoas já compreendem o grafite e outras manifestações de rua como manifestações artísticas, porque elas são, mas ainda existe, né? Mesmo na aprovação aqui da lei, na primeira votação, nós tivemos um voto contrário exatamente por esse tipo de caracterização da arte urbana, né? Que é muitas vezes baseada em preconceito e discriminação e outras vezes também até em disseminação de mentiras, que é algo que tem acontecido muito no nosso país, infelizmente. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de doações, subvenções, emendas parlamentares aos orçamentos do Estado, da União ligadas à promoção da cultura e das artes e de convênios entre o município e a iniciativa privada e organizações do terceiro setor, portanto, sem prejuízos ao município. Sim, e mesmo o município, a prefeitura, já tem tomado algumas iniciativas. Recentemente nós tivemos a publicação de um edital voltado para a arte urbana. Nós temos dialogado sobre essa lei com o Poder Municipal a todo momento. Então eu acho que nós teremos, a partir da aprovação da lei, mais apoio por iniciativa do governo municipal a esse tipo de atividade, mas teremos também outras possibilidades, né? As emendas
dos próprios vereadores, de deputados, o apoio da iniciativa privada. Então, acho que tudo isso vai ser muito importante. E a lei também é muito importante, por quê? Porque é uma reivindicação dos artistas. Porque muitas vezes o dono do imóvel privado fica com medo se ele pode autorizar ou não, se ele não vai ser cobrado pela CETEC por conta da exposição ao espaço público, né? Então a lei também esclarece tudo isso e fica muito claro que, pelo contrário, né, o que poderá haver é inclusive um apoio do poder público. Aliás, esse ponto é importante. Hoje, por exemplo, a prefeitura pode financiar um artista que fará um grafite em um espaço privado? Pode gerar uma dúvida. A lei deixa claro que poderá, que não há problema, porque esse é um apoio tanto ao artista como a uma paisagem que será pública e, portanto, em benefício de todos e todas, e não um benefício a uma pessoa privada, né? Então a lei também deixa claro isso e é muito importante para todo mundo ficar seguro do apoio a esse tipo de projeto. Vereador, na minha abertura eu falei que até a data desta gravação o senhor protocolou 101 requerimentos. Eu separei um em específico para a gente poder debater aqui, que é sobre a gestão da iluminação pública da cidade. Em março deste ano, o prefeito assinou uma ordem de serviço para início do novo sistema de iluminação pública de Campinas, por meio de uma parceria público-privada, um contrato de 13 anos, previsão de investimento de 172 milhões de reais. O seu requerimento é uma maneira de fiscalizar esse contrato e o que vai ser feito na cidade? Exatamente. Eu pretendo fiscalizar esse contrato do começo ao fim. É um contrato muito alto. A prefeitura, foi uma decisão, na verdade, federal, né? A gestão pública deixou de ser da CPFL, até então era da própria CPFL, e a prefeitura então passou a ser obrigada a licitar, vamos dizer assim, esse tipo de serviço. E um consórcio venceu o processo licitatório e tal. Acontece que é um investimento muito pesado e as metas que o consórcio já havia se comprometido já passaram a ser prorrogadas. E isso já gerou um grande problema para nós, né? Porque, por exemplo, tem metas de troca de lâmpadas por lâmpadas LED em determinados pontos da cidade. Era para começar em junho do ano passado. Desse ano. Prorrogou para agora, para o segundo semestre. Você não tem um local de atendimento ao cidadão razoável desse consórcio para reclamação, para dúvida, para questionamento, para poste que está sem iluminação. Se você anda pela cidade, você percebe muitos pontos mal iluminados, principalmente na periferia, o que gera muita preocupação com segurança, o que gera ambientes mais favoráveis à violência. As mulheres, inclusive, são as que mais sofrem com isso, porque as mulheres já vivem sobre o medo, né, da violência feita por homens, como estupro, como abuso, etc. E o ambiente escuro faz com que esse medo seja ainda maior e mais do que o medo, né, seja mais propício a ações violentas. Então, a prefeitura precisa agir, a prefeitura precisa cobrar esse consórcio. Eu espero, porque eu tô atento a isso, porque a gente não pode permitir que se reproduza na relação da prefeitura com esse consórcio a mesma relação histórica já construída com as empresas de ônibus da cidade. Relação viciada, relação marcada por muitos casos de corrupção, né, e que precisa ser evitada. Então a gente vai ficar em cima, vai fiscalizar para impedir que algum tipo de relação não republicana impeça que a prefeitura cobre de forma contundente esse consórcio que venceu o processo licitatório e que vai receber milhões para oferecer um serviço muito importante para o conjunto da população. Vereador, restando apenas 5 minutos para o término do nosso programa,
Vamos falar sobre saúde, porque é uma demanda gigantesca também aqui do nosso município. E no último ano vocês tiveram as emendas impositivas para destinar um valor para o orçamento aqui da nossa cidade, realização de obras. E o senhor destinou R$ 1.363.952 para saúde e investimentos aos centros de saúde do Satélite Íris, Santo Antônio, DIC 3, Eulina, Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, Centro de Referência de Assistência Integral da Mulher, Hospital Mário Gatti, Hospital Ouro Verde. Foi bem diversificado, né? Eu procurei primeiro atender a atenção básica à saúde, que eu acho que ela é fundamental no Sistema Único de Saúde, porque ele atua na prevenção. Se funcionar bem o centro de saúde, você permite você não é que você esvazia, mas você diminui a procura pelo hospital. O problema é que hoje o Sistema Único, como a atenção básica não funciona bem, todo mundo vai para o hospital. E aí o hospital fica lotado, com fila, etc. E a coisa não funciona. Descongestiona, então. Então você tem que dar uma atenção. Então por isso que eu optei por ajudar principalmente os locais em que há mais dificuldade na gestão, que é nos bairros mais distantes do centro. Né? Região Ouro Verde, região Campo Grande. São os bairros que têm mais demanda e que precisam de mais apoio. Geralmente são mais esquecidos pelo poder público do que os bairros mais centrais, né? E além disso, o Hospital Ouro Verde, porque o Hospital Ouro Verde e o Hospital Mário Gatti atendem milhares de pessoas todos os dias, né? E além disso, também o Cândido Ferreira, porque é uma entidade, mas que realiza um trabalho muito importante em saúde mental no Sistema Único de Saúde. E como a gente até disse, né, Gabriel, a questão da saúde mental hoje é um problema muito sério que afeta milhares de pessoas na cidade, de crianças a idosos. E a gente, há um tempo atrás, né, gerações anteriores tratavam isso com um certo preconceito e hoje a ciência já provou que não tem nada disso, que depressão é uma doença gravíssima e que precisa ser enfrentada pelas pessoas que passam por ela, mas pela sociedade que precisa dar condições para que a pessoa possa retomar a sua vida com mais saúde, né, diante da situação que passou. Então, são esses investimentos que a gente fez. Agora a gente está fiscalizando a prefeitura, né, para ela fazer valer a lei, porque as emendas são impositivas, né? Então a prefeitura precisa aplicar aquilo que foi discutido e aprovado aqui na Câmara. O senhor também destinou uma quantia para a construção de academias para a terceira idade e playgrounds também. Existe essa fiscalização para que esse serviço aconteça na cidade? Sim, a gente também ajudou a revitalizar algumas praças, todas elas também na periferia da cidade. Então, região do Campo Grande, do Ouro Verde, a Vila Brandina aqui na região leste. Então são vários espaços que estavam muito esquecidos pelo poder público e que a gente resolveu dar um apoio para colocar ali um espaço para crianças, para a terceira idade, um espaço também de atividade esportiva, para revitalizar praças que estavam esquecidas pelo poder público. Para a gente poder encerrar, o senhor é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui do Legislativo. Como é que tem sido este trabalho? O senhor se reuniu com a ministra, com a Luciana Santos, que é de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi para tentar conseguir investimentos para a cidade? Foi para demonstrar quais são as demandas? Como é que tem sido o trabalho realizado? Olha, foi exatamente isso. Nós trouxemos a ministra Luciana aqui no primeiro semestre, e já tem um resultado muito importante, inclusive quente, assim, né? Agora, no dia 11 de agosto, o presidente da República anunciou o novo PAC, e dentro do novo PAC há um investimento de R$ 1 bilhão num laboratório de biossegurança máxima, que vai ser o único no Brasil e na América Latina, que vai ser feito em Campinas, ao lado do projeto Sirius, administrado também pelo CNPEM. Esse laboratório ele é muito importante por quê? Porque ele é o laboratório que consegue, que permite, vamos dizer assim, principalmente a identificação de vírus vinculados à questão da saúde pública, né? Então, nós não temos no Brasil e nós vamos ter esse laboratório de segurança máxima aqui.
E vai ser o primeiro lugar no mundo em que ele vai ser vinculado ao laboratório Lusincronton, permitindo, portanto, que esses dois investimentos estejam vinculados no mesmo espaço, permitindo pesquisas de alto nível, da fronteira do conhecimento no Brasil, muitas delas vinculadas à saúde, o que é muito importante para a humanidade e também para o nosso país. E isso gera emprego, isso gera oportunidade, então é um investimento de R$1 bilhão que vai ser feito na cidade nos próximos anos. Então a gente está muito feliz com isso, inclusive nos próximos dias a gente deve ter a presença aqui do Ministério e do próprio coordenador do CNPEM apresentando para a Câmara e para a cidade como será feito esse investimento e os impactos disso para Campinas e para o país. E certamente você vai acompanhar aqui na tela da TV Câmara Campinas, então, as reuniões da Comissão de Ciência e Tecnologia, o trabalho dos parlamentares através das reuniões. Vereador Gustavo Peta, agradeço novamente a disponibilidade do seu tempo, contar um pouco sobre o trabalho que tem sido realizado. Ficaram algumas perguntas aqui para a gente poder conversar, então faço convite a você para você retornar numa próxima oportunidade aqui no Em Pauta, para a gente continuar contando o trabalho realizado até aqui. Eu que agradeço, Gabriel, toda a equipe aí da TV Câmara, pela oportunidade. Com certeza voltaremos para conversar um pouco aí com a população, com todos os telespectadores da TV Câmara, do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na cidade e aqui na Câmara de Campinas. Muito obrigado. E eu agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.